Falar que vocês são muito bem-vindas. Quem for chegando, igual eu disse, é um material exclusivo para quem é do curso Organiza Mamãe. Hoje é uma aula especial como ser produtiva e se organizar de verdade. Eu vou te falar o que você precisa fazer para ser mais produtiva durante 24 horas. Você não vai precisar de desejar um dia com mais de 24 horas. Porque se você não planeja, não adianta um dia com 24 horas, com 48 horas, qualquer quantidade de horas vai ser insuficiente se você não tem um planejamento. Então eu vou te ensinar a nunca mais desejar um dia com mais de 24 horas. Eu vou te ajudar a se organizar de fato, a viver a mudança que a organização traz às nossas vidas. Tem gente que conhece a minha história, tem gente que não. Vou contar um pouquinho dela e contar que a organização não é dom, é decisão de mudar. Aconteceu comigo, eu decidi mudar, eu decidi fazer algo diferente. E é por isso que é possível fazer isso. Eu vou te mostrar uma ferramenta simples, eu vou trazer uma ferramenta super simples que você pode utilizar, que vai te ajudar a se organizar. Então, como eu disse, a maioria me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Priscila, eu criei o Organiza Mamãe com o intuito de ajudar mulheres que se sentem engolidas pela correria do dia a dia. E aí, com o Organiza Mamãe, eu ajudo as mulheres a terem mais equilíbrio com os inúmeros papéis que a gente exerce. Hoje a gente exerce inúmeros papéis, né? A gente é mãe, a gente é esposa, é filha, é dona de casa, empreende, trabalha fora. E como eu disse, organização não é dom, é decisão de mudar. Eu vivi essa transformação. E aí, como que eu comecei? Eu vou contar rapidamente a minha história para quem não me conhece. Eu sou filha única de uma mãe que nunca trabalhou fora e de um pai que trabalhava fora. E a minha mãe sempre me criou com a cabeça assim: você não pode depender de homem, você não precisa de cuidar da sua casa, você apenas precisa de trabalhar fora e ganhar seu dinheiro para não depender de dinheiro de marido. E isso foi muito forte na minha cabeça. Aí eu fiz 2 faculdades, me casei, e aí eu chegava do trabalho, depois de já ter formado, e sentava na frente da televisão e ficava assistindo uma novela atrás da outra. E eu não cuidava da minha casa, não cuidava da minha vida, não cuidava do meu casamento. E aí, meu marido, que por outro lado, diferente de mim, que nunca fez nada, sempre fez tudo na casa dele. Os pais dele sempre trabalhavam. Então, ele brinca até que ele tinha que pular do berço para poder fazer a própria mamadeira, senão ele morria de fome. Então foi um choque muito grande quando eu casei, porque a gente namorou muitos anos, mas cada um ia para sua casa e não tinha nenhum problema. Agora, quando a gente casa, que a gente vê algumas coisas que a gente não enxergava na época do namoro, né? A gente brigava direto até que a gente chegou ao ponto de falar de separação. E aí foi nesse momento que alguma chave virou em mim. Eu falei, eu preciso de mudar. A primeira decisão que eu tomei foi de parar de assistir novela. Por isso que eu falo que a organização não é dom, é decisão. Algumas coisas tomam muito nosso tempo e não acrescentam nada na nossa vida, como é o caso da novela. Não acrescenta nada na nossa vida, mas faz a gente perder muito tempo. Então eu decidi naquele momento ali parar de assistir novela. Fui estudar sobre o assunto, começar a entender até receitas que eu também não sabia fazer nada na cozinha, nem arroz, nada. Algumas coisas sim eu fazia de forma intuitiva, mas poucas coisas. E eu fui cuidando da minha casa. E aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela organização. E aí eu me capacitei, fui fazer um curso, mentoria, processo de coach, tirei certificações para poder estar preparada para te dar a mão, para trazer você comigo. É por isso que eu falo que organização não é dom, organização é decisão. Quando você decide dar um primeiro passo, quando você está disposta a mudar, as coisas começam a acontecer. E aí,
Eu comecei a trabalhar com isso e cada vez mais me apaixonar, e hoje eu não sou perfeita, até porque ninguém é perfeito. Minha casa às vezes fica desorganizada, sim, porque minha casa tem vida, principalmente casa com criança. Igual eu falo sempre, eu não trago nada de casa capa de revista, eu trago situações reais que você pode reproduzir na sua casa, e também em relação ao planejamento e a rotina. Coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Recomendo que vocês tenham papel e caneta na mão, porque o que eu vou falando para vocês depois colocarem em prática. E como eu disse, o que eu vou disponibilizar aqui é material que eu disponibilizo exclusivo para as meninas do curso Organiza Mamãe. Então é um material bem rico. Coisas simples que eu já falei sem ter aprofundado como eu vou aprofundar hoje, mas coisas que você pode botar em prática. Então, não deixa de anotar, não deixa de estar com papel e caneta na mão. Você vai sair dessa aula sabendo planejar o seu dia, organizando sua rotina, priorizando o que de fato é importante e acabando com a sensação de querer um dia com mais 24 horas. Como eu falei, não adianta você desejar um dia com mais de 24 horas, um dia com 48 horas, se você não tem um planejamento. Independente do tanto de horas que você tem, você precisa planejar. E fica até o fim da aula que eu tenho um presente para vocês. E mesmo que você se ache uma total desorganizada, com esse conteúdo você vai conseguir se planejar. Mesmo que você sinta engolida pela correria do dia a dia, você vai saber priorizar o que de fato é importante para você. Mesmo que você viva apagando incêndio com foco e determinação, você vai perceber que organização não é dom. Eu sempre falo, quem me acompanha sabe, eu tô sempre falando, gente, organização não é dom, organização não é dom, organização é decisão de mudar. Trouxe só uma pesquisa rapidinha, segundo o professor Dante, da Business School de São Paulo, ele fala que uma das principais fontes de estresse da mulher é a constatação da perda de tempo durante o dia. E por que tem essa constatação que esse professor Dante fala? Porque a gente chega no final do dia com aquela sensação que não conseguiu cumprir tudo. E por que você não consegue cumprir tudo? Justamente pela falta de planejamento. Já para o professor José Balian, ele é professor de economia, ele fala que quem quer gerir bem o tempo deve estabelecer prioridades e listá-las de acordo com a ordem de importância. Às vezes a pessoa acha que eu faço tudo, que quem tem sobra às vezes tempo faz tudo. Não, Priscila, como você consegue fazer tudo? Como você consegue dar conta de tudo? Mas eu não dou conta de tudo, eu não faço tudo. Eu tenho as prioridades. Quais são as minhas prioridades? O que eu determino como prioridade no meu dia a dia? Qual que é a ordem de importância das coisas para mim? E aí, outro passo citado pelo mesmo professor de economia é o planejamento semanal e não diário. Nesse planejamento entra compromisso profissional, familiar, social. E é exatamente isso que eu vou falar. Porque o que acontece muito? Da pessoa pegar um papel e sair listando tudo o que tem que fazer. Então hoje, segunda-feira, é o dia mundial de colocar tudo no papel e ir fazendo. Aí vai fazendo. Aí chega no final do dia e fala assim, nossa senhora, eu planejei 20 coisas, só consegui fazer 3. Nossa senhora, eu sou uma péssima pessoa, eu não consigo fazer nada, nada que eu programe eu faço, nada que eu planeje eu faço. Claro, você foi só reagindo às coisas que foi aparecendo, foi colocando ali sem nenhum planejamento. A gente não tem que fazer uma lista no dia e sair fazendo tudo de acordo com sem nenhuma prioridade, sem nenhuma ordem. A gente vai fazendo, né? Vai fazendo um tanto de coisa. E chega no final do dia com essa sensação de impotência mesmo. Então, anota aí o que você precisa fazer. Então, você primeiro anota o que você precisa de fazer.
que talvez não vá dar tempo da gente fazer aqui na aula, porque o Instagram tem um horário limite para lives, né? Então anota aí, lista todos os papéis que você tem. Igual eu falei, mãe, esposa, filha, dona de casa, empreendedora, funcionária, dançarina, síndica. Lista todos os papéis que você tem e divide o tempo que você dedica para cada um. Então, por exemplo, eu, Priscila, sou funcionária. Então, eu dedico 8 horas do meu dia trabalhando, além do meu trabalho do Organiza Mamãe. Eu sou mãe. Então, de manhã eu sou um pouco mãe, depois que eu chego do trabalho eu sou mais um pouco mãe. Então, lista todos os papéis que você tem, o tempo que você dedica para cada papel e o tempo que você acredita que é o ideal. Hoje eu trabalho 8 horas, mas o horário que eu queria trabalhar seriam 6 horas, seria o ideal para mim. Então lista aí todos os papéis que você tem. E uma outra folha, você vai criar a sua rotina, encaixar o tempo desses papéis. Agora uma coisa muito importante, igual eu falei, eu sou funcionária. Então meu papel de funcionária, ele toma um dia maior no meu dia de segunda a sexta. Então, não necessariamente, isso é muito importante, gente. Não necessariamente todos os papéis devem ter o mesmo tempo. Não necessariamente todos os papéis têm o mesmo peso. Uma pessoa que trabalha fora como eu e ainda tem que cuidar do Organiza Mamãe, ainda tem que cuidar da casa, ainda tem que cuidar do marido, tem uma quantidade de horas diferente de quem trabalha 6 horas, de quem só trabalha em casa. Então, você tem que encaixar na sua rotina os seus papéis, não por dia. É impossível a gente atender todos os nossos papéis num dia só. É impossível. É impossível ser funcionária, ser mãe, ser empreendedora, ser dona de casa, ser esposa. A gente consegue fazer um pouquinho de cada, mas de fato, dedicar para cada papel, é impossível a gente dedicar de fato para todos os nossos papéis num dia só. Então não se cobre se um dia ou outro você não está conseguindo se dedicar. A gente tem que ter uma visão mais macro dos nossos papéis. E essa visão deve acontecer de forma semanal. Por isso é tão importante o planejamento semanal. Então, não veja só os seus papéis de forma diária. Nossa, eu não consigo ser tudo isso durante o dia, num dia só. Claro que não. Às vezes, nem na mesma semana a gente consegue. Então, faz a sua rotina. Então, primeiro ponto, listar todos os papéis, o tempo que você gasta por cada papel e o tempo ideal que você queria gastar. Em uma folha de papel, você vai elaborar a sua rotina. Então, você vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Geralmente, sábado e domingo, eu falo com as meninas da consultoria que elas não precisam listar de manhã, de tarde e de noite. A rotina é algo que não muda, a não ser que aconteça algo muito grande, muito bom ou muito ruim, que precise de mudar a rotina. Eu tinha uma rotina de sair para trabalhar e deixar Dudu dormindo. Então eu não perdia esse tempo de acordar, trocar ele de roupa e tudo. Depois que meu pai adoeceu, a nossa rotina precisou de ser readequada. E hoje eu preciso de acordá-lo, preciso de fazer com que ele vista o uniforme. Muitas vezes eu visto o uniforme com ele dormindo e levá-lo para a escola. Então a rotina mudou. Então, mas geralmente a rotina é algo que não muda. É algo que acontece de manhã, de tarde, de noite. E essa rotina deve estar alinhada com o meu planejamento, que muda quando você finaliza uma atividade. Então, a rotina, ela não muda, ela é algo estática. Você faz sempre de manhã, de tarde, de noite, as mesmas coisas. E o planejamento não. Ele tem que estar alinhado à rotina. Eu, por exemplo, não poderia estar dando essa aula hoje às 10 horas da manhã,
porque minha rotina às 10 horas da manhã é outra. Mas, uma vez que no meu planejamento tá dar esta aula hoje, ele saiu, já dei aula, já acabou. Uma vez que no meu planejamento está marcar pediatra pro Dudu, uma vez que eu marquei o pediatra, eu já eliminei essa parte do meu planejamento. Não sei que, claro, daqui 6 meses, Dudu tem que ir no pediatra de novo. Daqui a um tempo, eu vou dar essa aula de novo. Então, as coisas podem retomar. Mais uma vez que a gente já efetuou a atividade, sai do planejamento. Ter um planejamento, centralizar todas as informações num lugar só. Aqui eu vou apresentar uma planilha que eu ofereço para quem é do curso Organiza Mamãe. Mas vou disponibilizar para vocês também. É só vocês entrarem no link que está na minha bio que eu vou disponibilizar essa planilha também para vocês. Aqui na planilha, aqui ó, atividades, tarefas e compromissos, tudo o que vocês têm que fazer. O que é tarefa e o que é compromisso? Tarefa é o que você tem que fazer no dia, mas pode fazer em qualquer horário. Fazer uma ligação, lavar a louça. Compromisso é, como eu disse, o Dudu tem um pediatra, tem um horário, tem uma reunião, tem um horário. Aqui, se é importante ou urgente, e aqui o tempo estimado de duração. Por que não dá certo, igual eu falei, você sair listando aquele tanto de atividade que você tem que fazer e aí você lista 20 atividades, chega no final do dia, só fez 2, só fez 3 e fica com aquela sensação de impotência. Porque você não sabe o tempo estimado da duração de cada atividade. Você simplesmente sai listando tudo o que tem que fazer sem avaliar o tempo de duração que cada atividade vai levar. E aqui essa planilha é bem simples, se vocês quiserem fazer também, é bem simples. Ela é no Excel, porque aí eu consigo filtrar. Então eu filtro, por exemplo, eu quero saber tudo que eu tenho de urgente para fazer na hora que eu vou planejar. Então eu filtro só os urgentes e aí eu vejo o tempo que eu tenho. Então, por exemplo, eu planejei 2 coisas para hoje, segunda-feira. Eu consegui fazer as 2 coisas. Sempre a gente tem que deixar uma brecha para urgências que aparecem, imprevistos, para algo que não estava planejado, não estava na nossa planilha e surgiu. Tem coisas que surgiu uma coisa que você tem que fazer. Você avalia, joga na planilha o que pode esperar, ou se é alguma coisa que uma emergência, um incêndio que você tem que apagar, você já faz. Então você sempre tem que deixar uma brecha. Também é por isso que quando você sai listando um tanto de coisa, você não consegue fazer muitas vezes. Porque você não sabe o tempo da duração de cada atividade, e outro, você às vezes precisou de parar uma coisa que você estava fazendo para poder apagar um fogo de um incêndio, fazer alguma coisa, uma emergência. Então, muitas vezes, você precisa de avaliar o tempo que dura e deixar essa brecha para essas emergências. Então, quando eu listo tudo, absolutamente tudo que eu tenho que fazer aqui nessa planilha, tudo, então absolutamente tudo que eu tenho que fazer aqui, coisas pequenas, coisas grandes, tudo que aí sai da minha cabeça, eu relaxo, porque eu sei que eu não vou esquecer. Então, tá tudo listado aqui. Se eu estou na rua e tem alguma coisa para fazer, eu mando um e-mail para mim mesma. Tem gente que gosta de andar com um caderninho na bolsa, onde anota as coisas. No caso, a gente tem celular aí com e-mails, né? Com e-mail, então eu mando um e-mail para mim mesma. E aí, quando eu vou acessar a minha planilha de Excel, eu pego aquele e-mail e olho. A gente tem que determinar horários entre as tarefas para acessar redes sociais, para olhar e-mail, justamente para a gente não ser refém das pessoas. Porque se a gente fica olhando o e-mail o tempo todo, a gente fica trabalhando na agenda da pessoa. Então a pessoa te manda um e-mail, você faz. A pessoa te manda um WhatsApp, você responde. Então você tem que ter horário determinado para acessar e-mails, redes sociais, para poder não ser a agenda da pessoa, para você trabalhar na sua agenda. Então quando dá o horário de abrir o e-mail, eu vou processar o e-mail. Então eu vou ver quais e-mails que eu mandei para mim, para poder incluir na minha planilha. Vou ver quais outros e-mails que eu recebi.
Então, se eu tenho que fazer alguma atividade, se eu posso jogar fora, se é só ler. Se a atividade dura 2 minutos, eu prefiro pegar e fazer. Então, é bom pensar isso, que se durou 2 minutos, já pega e já faz. Porque até você abrir seu e-mail, processar no seu... Até você abrir sua planilha de Excel, para processar as coisas da sua planilha, é melhor você já pegar e já fazer. Então, você tem que centralizar. Igual eu falei, quem quiser essa planilha é só mandar o link que tá na bio. Fala assim, Priscila, me manda o WhatsApp pelo link que tá na bio. Priscila, me manda a planilha que eu vou mandar a planilha. Então, ali você centraliza tudo, tudo, tudo. E por ser no Excel, você consegue filtrar. Tá, Priscila, joguei tudo na planilha de Excel. Mas e aí? O que eu faço depois? Depois que primeiro você tem que entender que as tarefas, elas nunca vão acabar. Você vai sempre alimentar coisas na sua planilha de Excel, você vai sempre tirar, mas você vai sempre estar alimentando as coisas lá na planilha. E aí, uma vez que você lançou as coisas na planilha do Excel, você vai escolher um dia da semana, eu faço domingo, para poder fazer o meu planejamento semanal. Então, eu pego a minha planilha no Excel, aqui tá impressa, eu imprimi aqui em casa para vocês verem, né? Mas fica lá no Excel. Filtro. Primeiro eu filtro para ver o que é urgente. Depois eu filtro para ver o que é importante, para poder avaliar o que eu tenho que fazer. Igual eu falei, nessa planilha você vai colocar tudo, absolutamente tudo, com compromissos pessoais, profissionais. Você não deve fazer 2 planilhas. Você não tem 2 vidas, você só tem uma vida. Então você tem que ter uma planilha só, uma planilha para tudo, compromisso pessoal, profissional, amoroso, de filhos, tudo você coloca nessa mesma planilha. E é a partir dali que você vai fazer seu planejamento. Imagina se você tem 2, 3 planilhas. E aí você fica doida. Então você tem que centralizar tudo nessa planilha. Uma vez que você centralizou todas as atividades e alimentou a planilha, você vai sentar um dia da semana. Eu gosto de fazer domingo, porque minha rotina de trabalho é muito certinha. Então, o meu planejamento, ele é de outras coisas, do Organiza Mamãe, de filho, de marido, de projetos que eu tenho. Quando você tem uma meta muito grande, você pode e deve dividir em metas menores para poder ver que você está caminhando. Porque quando você tem uma meta muito grande, você acha que está muito difícil de chegar lá. Então, quando você tem uma meta menor, você fica mais motivada. Então, alimentei minha planilha, tá tudo aqui na minha planilha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu planner do Organiza Mamãe e vou lá na semana. Pus aqui no meu planner. Ah, Priscila, você coloca quantas atividades por dia? Vai depender da atividade e do tempo estimado. Por isso é tão importante ter o tempo estimado aqui. Por que eu falei? A gente, às vezes, lista um tanto de coisa e não consegue cumprir. Justamente porque você não sabe o tempo estimado das atividades. Então, eu vou colocar no planner, na semana, 3 atividades, 2, 4, de acordo com... Por exemplo, eu vou colocar no planner que eu tenho que agendar um pediatra do Dudu. Eu levo 5 minutos. Mas aí, 2 dias depois, eu vou colocar no planner que eu vou levar Dudu. Então aí já vai durar até eu buscá-lo, levá-lo, devolver para a escola ou para minha mãe, eu vou levar aí umas 2 horas mais ou menos. Então eu tenho que avaliar qual atividade que eu tenho que fazer para poder avaliar quantas atividades eu vou fazer. No início você vai, uma coisa ou outra vai sair do prumo e tá tudo bem. Mas quando as coisas saem do prumo, mas você sabe que as coisas estão funcionando, você retoma muito mais fácil. Então, você vai ver que você planejando 2 coisas, mas fazendo de fato, é melhor do que você planejar 10 e não conseguir cumprir. Então, deixa também sempre uma brecha para alguma coisa urgente que aparecer.
Não, deixei uma brecha, Priscila, mas não apareceu nada. Olha que ótimo, então antecipa. Ei, Jaqueline, muitos corações, obrigada, gente. Hoje, segunda-feira, por exemplo, nossa, eu planejei 3 coisas, consegui cumprir as 3, deixei uma brecha para urgência e não apareceu urgência. Então, o que eu fiz? Eu antecipei uma coisa lá da terça para segunda. É de Fortaleza, a Jaqueline tá falando. Que legal, Jaqueline. Fico muito feliz de ter vocês aqui do Brasil inteiro. Então eu consigo antecipar, trazer alguma coisa lá da terça. Isso é de fato que eu tô falando hoje aqui, não é exemplo não. É de fato aconteceu que eu tô falando que a gente tem que planejar, por exemplo, no domingo. Você planeja no domingo, na quinta-feira pode ser que alguma coisa mudou. E muitas vezes acontece de mudar mesmo. E é normal, porque às vezes a gente planeja, o nosso dia ele é tão agitado, acontece tanta coisa que as coisas podem mudar. Então você planeja todo dia de manhã ou todo dia à noite, você revisa aquele planejamento. Você vê que às vezes alguma coisa até que você planejou, você já fez, alguma coisa que você planejou que você nem precisa de fazer. Então, todo dia de manhã você olha o planejamento, o que você planejou, ou todo dia à noite. Eu, particularmente, não gosto de olhar à noite. Apesar de estar escrito, olhar à noite me deixa um pouco ansiosa, pensando tanto de coisa que eu tenho que fazer. Então, eu acordo de manhã, uma das primeiras coisas que eu faço é olhar meu planejamento. A gente precisa ter uma rotina, sempre, né? Eu sempre falo da importância da gente ter uma rotina. E ter uma rotina matinal é muito importante. Uma rotina de agradecimento, uma rotina de oração. E uma das coisas que faz parte da minha rotina de manhã é conferir meu planejamento. Então, eu planejo a minha semana, mas confiro todos os dias pela manhã. A Laricinha tá falando aqui que é da Paraíba. Nossa, gente, que maravilha, né? Que legal, muito bacana. Eu trouxe um outro arquivo aqui também, que eu também vou disponibilizar para vocês. É só vocês me mandarem assim que espera a live terminar. Vai lá na bio e é mais ou menos o que tá no Planner. Claro que o Planner ele é muito mais completo, ele tem várias outras partes, mas eu fiz isso aqui especialmente para essa aula de hoje. Então, você coloca o período da semana. Então, por exemplo, do dia 9 ao dia 13. Quais são as suas metas da semana e quais são as suas atividades que você tem que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Como eu falei, eu gosto de deixar às vezes o sábado e o domingo. A Jaqueline tá falando, eu tenho que fazer um pra mim. Jaqueline, isso aqui eu vou disponibilizar pra vocês. É só vocês me mandam. Só você entrar no link da bio, lá tem meu WhatsApp. Você me pedir, eu te mando pro WhatsApp. E aí você imprime, ou você imprime em casa, imprime numa gráfica, encaderna. Eu gosto de deixar, às vezes, o sábado, domingo, pra pessoa ficar mais light, mais relaxada, pra ela não ter aquela obrigação. Então, mas nesse caso aqui eu fiz o sábado também. Então você pega e planeja toda a sua semana aqui. Então você você alimentou a sua planilha de Excel e você coloca aqui no seu planejamento. Sempre lembrando, gente, igual eu falei, tudo que tem que estar aqui tem que estar atrelado à sua rotina. Sim, tá falando aqui, adoro as suas dicas, obrigada. A bebezinha Pietra, gostei muito de suas dicas. Sou de dois Lajeados, Rio Grande do Sul. Ai, gente, que máximo, eu adoro ver vocês, além de Belo Horizonte, de todos os estados. O que eu faço, que eu trago com muito amor, com muita dedicação. E eu sempre falo que são coisas simples, olha, é uma coisa simples, uma planilha de Excel e um planejamento que vocês conseguem acompanhar. Você precisa, na hora que fazer seu planejamento, lembrar de todos os seus papéis, inclusive aquele papel mais importante. O papel mais importante que você tem é o seu papel, o papel do eu. Para os outros papéis ficarem bem, você tem que estar bem.
Então, quando você for fazer o planejamento, você tem que lembrar de todos os seus papéis, inclusive o papel do eu. Então, lá no planejamento que eu mostrei, coloca um tempinho para você, seja 15 minutos, 20 minutos, 3 vezes por semana, mas coloca um tempinho para você. E uma outra coisa muito interessante, presta atenção nisso. Quando você tem uma coisa mais difícil, você faz primeiro, não é? Muitas vezes a gente ouve falar assim, faz o mais difícil primeiro, deixa o mais difícil para fazer primeiro. Mas agora eu vou te falar que não é nada disso. Mas Priscila, como assim? Imagina que você tem uma coisa muito difícil para fazer, uma apresentação de trabalho, muita roupa para passar, alguma coisa assim. E aí você acorda de manhã, você não é uma pessoa que acorda disposta de manhã. Aquela roupa vai demorar ad eterno para você terminar de passar. Aquela apresentação não vai sair. Então você não tem que fazer o mais difícil primeiro, você tem que fazer o mais difícil quando a sua tensão tá mais em alta e não necessariamente primeiro. Então você tem que parar um minuto, anota aí, eu falei que várias coisas eu ia falar para vocês anotarem, anota aí e começa a avaliar qual o momento que a sua tensão tá mais em alta, quando você tá mais disposta, é de manhã? É de tarde? É de noite que você está mais disposta? Quando você está mais disposta? E é nesse momento que você está mais disposta, é quando você tem que fazer a atividade mais difícil. Quando você está mais devagar, que seu dia, aquele momento que seu dia não está rendendo muito, nesse momento você vai lavar uma louça, fazer uma ligação, coisas que não demandam muita energia do seu cérebro. E deixa as coisas mais difíceis para o momento que você está mais disposta, não necessariamente para o primeiro momento do seu dia. Outra coisa que eu sempre estou batendo aqui, você tem que ser monotarefa. Quando eu mostrei, né, a planilha do Excel e eu falei que tem coisas que são grandes demais e é melhor você dividir, então é melhor você fazer pequenas partes, finalizar aquela parte e começar uma outra, do que fazer várias coisas e não terminar nenhuma. Então você começa um pouquinho aqui, vai lá, para aqui, depois retoma para cá, depois começa aqui. Então você tem vários começos e não consegue terminar nada. Seu cérebro ele perde 30% de energia quando ele fica pulando de uma atividade para outra. Então, quando você for fazer uma atividade, começa e termine. Não deu para terminar porque ela é muito grande? Para, no dia seguinte você recomeça. Tempo também passa por ter uma casa organizada. Não adianta eu falar aqui de ter tempo, produtividade, de organização, se eu não falar um pouquinho sobre a organização da casa. Imagina o tempo que você perde procurando aquela camisa que tá lá no fundo da gaveta. O tempo que você perde procurando a chave de casa. Então, quando você tem uma casa organizada, você tem mais tempo. Então, por isso que ter tempo também passa por uma casa organizada. Então, a primeira dica é que você tenha uma casinha para cada objeto. Então, todos os objetos da sua casa devem ter essa casinha. Por isso que, vou repetir, ter tempo, produtividade também passa por organização da casa. Então, quando você sabe que aquele liquidificador que você bateu a vitamina tá ali, você pega, bate a vitamina, lava, seca e volta exatamente para o mesmo lugar. Então você ganhou tempo sem precisar de ficar procurando. Tudo que está ao alcance da sua mão, na altura dos seus olhos, são coisas que você usa no seu dia a dia. Tudo que está mais em cima, mais embaixo, no fundo do armário, são coisas que você usa menos. Imagina você guardando a calcinha lá no maleiro. Então você tem que colocar no maleiro, na parte de cima, no fundo do armário, coisas que você usa menos. Na altura dos olhos, na frente, na sua mão, coisas que você usa mais. Por isso que geralmente a calcinha tá na parte mais nobre do armário, do guarda-roupa, na primeira gaveta. Ter um local de apoio, onde você chega e coloca contas, celular,
carteira, meu marido chega, coloca carteira, chave do carro, coloca relógio, aí se no dia seguinte ele quer trocar de relógio, ele vai lá e troca. Então ele sabe exatamente aonde estão as coisas, sem ele precisar de perder tempo procurando. Cuide da casa em 15 minutos. Você não precisa mais do que 15 minutos por dia para cuidar da casa. Claro que se você contratar uma personal organizer, ela vai tirar tudo dos ambientes que você contratou e vai te devolver tudo organizado. Mas como eu disse, tem outros tantos papéis, você tem que tirar 15 minutos. Então, se você tira 15 minutos todos os dias, você consegue manter a sua casa em ordem. Ter uma rotina de limpeza por ambiente, eu já falei isso, inclusive já mostrei. Meu apartamento é um apartamento grande, então eu dividi o apartamento em blocos para a menina que vem uma vez por semana. Então, na primeira semana, ela faz uma faxina geral, assim, na sala, na varanda. Segunda semana, cozinha, área de serviço, quartinho e banheirinho de empregada. Terceira semana, corredor e quartos. Quarta semana, banheiros, social e suíte. Então, claro que banheiro precisa mais de uma dedicação maior, mas, por exemplo, a semana que ela tá lá na sala, ela não vai faxinar o quarto todo. Ela vai limpar o quarto, mas sem limpar parede, sem limpar janela, sem limpar vidro, sem limpar os cantinhos. Então, você tem uma rotina de limpeza por ambiente para que você não fique sobrecarregada demais só fazendo faxina. Uma outra coisa, chegou, guarda a bolsa, tira o sapato, troca de roupa. Se é um blazer, um casaco que você vai utilizar novamente, pendura, às vezes em algum cabide para poder respirar. Se é roupa que você vai pôr para lavar, já coloca para lavar. Então não fica as coisas espalhadas. O que você me diria se eu te perguntasse qual que é o seu propósito maior de ter mais tempo? Não é simplesmente ter... A gente não quer ter tempo simplesmente por ter tempo. Mas por que você quer ter mais tempo? Qual o seu propósito de ter mais tempo? É ter mais tempo para cuidar da saúde, ter mais tempo para os filhos, é ter mais qualidade de vida, é se dedicar a um projeto. E por que eu tô te perguntando? Porque eu tô abrindo hoje uma nova turma do Organiza Mamãe. O link da inscrição tá aqui na minha bio. Para quem não sabe, são 7 módulos, onde você tem um passo a passo para se tornar mais organizada. No final de cada módulo é liberado semanalmente. No final de cada módulo, a gente tem uma aula ao vivo, online, para eu tirar dúvidas exclusivas com vocês. E o último módulo é um tour completo pela minha casa, passando por todos os ambientes da minha casa. E além das aulas em grupo para tirar dúvidas, como eu sei que você é única, tem uma aula só comigo, eu e você, de até 2 horas, para tirar bastante dúvida, conversar bastante, pra gente juntas elaborar a rotina, pra gente juntas criar o planejamento. E além disso tem outros bônus, como o grupo no Telegram pra gente compartilhar dúvidas, aprendizados. Tem uma aula de EFT, para quem não sabe, acupuntura sem agulha, com a terapeuta holística Fernanda Miranda, para falar sobre desapego e procrastinação. Tem um guia de cardápios que eu elaborei para uma aluna específica e acabou e eficaz para as outras alunas também, porque ela me pediu ajuda uma vez. Priscila, não sei o que eu faço, não sei o que ensinar para a minha funcionária fazer. Então eu elaborei um guia de cardápio muito completo para ela. E aí acabei disponibilizando para vocês também. Tem um e-book de receita da chefe Paula Cury. Tem um guia de receitinha de limpeza para facilitar seu dia a dia. Então, coisas caseiras para facilitar seu dia a dia. Receber o meu livro digital chamado Guia Organiza Mamãe. Quem tem acesso a esse livro sabe que é um conteúdo muito rico, muito completo. Muito completo. São poucas vagas, porque igual eu falei,
Tem a mentoria individual, então eu não posso fazer uma turma muito grande, justamente pelo tempo que eu dedico pro grupo, por estar no grupo do Telegram, por fazer as aulas em grupo ao vivo e por fazer a mentoria individual. A Laricinha tá perguntando, o grupo do Telegram é só para as alunas? É sim, Laricinha, é só para as alunas. Onde a gente pode conversar bastante, tirar dúvidas e além das aulas ao vivo, todas as semanas que a gente tem no intervalo dos módulos e a mentoria individual também. Quando eu postei falando que eu ia abrir essa turma, algumas dúvidas surgiram, então já vou responder. As aulas elas ficam disponíveis na plataforma do Hotmart. Assim que você faz a inscrição, você recebe uma senha, um login. E elas ficam disponíveis na plataforma do Hotmart. Você pode assistir quantas vezes quiser por até um ano. Então você tem um ano para poder assistir. Eu libero semanalmente porque é um processo, então uma caminhada. Então toda semana eu libero um módulo do total dos 7 módulos e no intervalo libero os módulos nas segundas. Então, por exemplo, se hoje eu liberei o módulo 3 na segunda, na quinta ou na sexta, fazer a aula do módulo 2. Então, sempre para você tirar dúvida do módulo anterior, para não ter que ficar uma coisa atropelada. Você tem garantia de 15 dias se quiser desistir da compra, então o risco é totalmente meu. Se você não puder participar das aulas gravadas, as aulas gravadas que não tira dúvidas do grupo, elas são disponibilizadas, as aulas ao vivo são gravadas, é isso que eu ia falar, e são disponibilizadas na plataforma. Eu sou totalmente acessível para tirar dúvidas, esclarecimentos, estou sempre disponível. A mentoria individual é marcada em um horário que atenda principalmente a aluna o meu horário e principalmente o horário da aluna. E os bônus também são liberados na plataforma de acordo com o cronograma. No link da bio tem meu WhatsApp, qualquer dúvida que vocês quiserem saber. No link da bio também tem o link da inscrição para o curso Organiza a Mamãe. Um beijo, boa noite.